Este caso ocorre nos Estados Unidos da América, no ano de 2014. Na manhã de terça-feira, 6 de maio, alguns amigos foram até a casa de Russell e Shirley Dermond, mas esse não era um encontro social. A casa ficava à beira de um lago, perto de Eatonton, Geórgia. Era uma casa particular à beira do lago, em uma comunidade fechada, em um cul-de-sac na Caroline Drive. A propriedade deles tinha cerca de 300 metros quadrados, tinha 4 quartos e um pier privativo nos fundos. Russell e Shirley moravam lá e estavam aproveitando a merecida aposentadoria. Mas a visita dos amigos foi motivada pela ausência deles em outros eventos sociais. Russell e Shirley haviam perdido um encontro para assistir ao Kentucky Derby naquele fim de semana, algo incomum para eles. Eles não ligaram para dar uma explicação e não atendiam as ligações há algum tempo. Então, os amigos decidiram ir até a casa deles para ver se estava tudo bem. Quando se aproximaram da casa, chamaram pelos nomes de Shirley e Russell, esperando obter uma resposta, mas não obtiveram. Ao tentarem a porta da cozinha, os amigos viram que estava destrancada. Entraram na casa e procuraram por todo lado. O local não parecia cena de crime. A princípio, os amigos foram de cômodo em cômodo. Nada naqueles primeiros momentos explicava o que estava acontecendo. A casa parecia estar impecável. A única coisa fora do lugar era uma cúpula de abajur na sala de estar. Então, os amigos foram até a garagem do casal, e foi aí que encontraram Russell Dermond caído no chão entre 2 carros. A princípio, a condição completa do corpo dele não estava clara. Eles tiveram que entrar mais na garagem para vê-lo direito, e foi aí que tudo ficou claro. Russell havia sido decapitado. Russell estava deitado de costas. Ele usava cueca boxer, uma camiseta e um roupão de banho. O sangue escorria do pescoço dele, mas ficava restrito à garagem. Toalhas cercavam seu corpo, aparentemente para conter o sangue. Como você pode imaginar, os amigos ficaram traumatizados e agora se preocupavam. Onde estava Shirley? Os amigos logo ligaram para o 911 e uma investigação começou imediatamente. Então, quem era Russell? Russell nasceu em 6 de junho de 1925. Ele era de Nova Jersey. Russell serviu na Marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e voltou para casa com a ponta de um dedo indicador esmagada. Shirley Dermond nasceu em 7 de julho de 1926. Ela também era de Nova Jersey. O casal se conheceu quando eram jovens na faculdade e só tinham namorado um ao outro. Eles se casaram em 15 de dezembro de 1950. Eles construíram uma família juntos e tiveram 4 filhos. Seus filhos eram Mark, Keith, Bradley e Leslie. Eles também tinham 9 netos. Bradley descreveu o ambiente familiar como estável e normal. Shirley era dona de casa e cuidava profundamente de sua família. Russell atuava no mundo corporativo e se esforçava para sustentar a família. Depois, passou a investir em franquias de fast food na região de Atlanta. Ele foi proprietário de vários restaurantes. Hatch, antes de se aposentar, em 1994. Foi nesse mesmo ano que os Dermonds compraram sua casa à beira do lago, no condado de Putnam, onde deveriam ter vivido seus últimos dias em paz. Mas a vida nem sempre foi fácil para os Dermonds. A família já havia passado por uma perda violenta. O filho mais velho deles, Mark Dermond, foi morto em Atlanta no ano 2000. Sua morte foi descrita como uma negociação de drogas que deu errado. Mark e outro homem tinham ido comprar drogas e Mark acabou sendo baleado várias vezes, morrendo devido aos ferimentos de bala. Isso aconteceu no seu aniversário de 47 anos. O homem que o matou foi julgado, condenado e sentenciado à prisão perpétua. Ele continua lá até hoje. Quando Russell e Shirley se aposentaram, passaram a jogar golfe, ler, caminhar e conviver com família e amigos. Eles realmente não tinham inimigos e em 2014 já estavam casados há mais de 60 anos e se aproximando dos 90 anos de idade. Então isso levanta a questão: o que aconteceu com eles? E por quê? Quem, em sã consciência,
decapitaria um homem idoso. Com o avanço da investigação, as autoridades enfrentavam dois problemas simultaneamente. Russell foi vítima de homicídio e Shirley ainda estava desaparecida. Os policiais já haviam revistado a casa. Eles verificaram os 2 andares. Eles passaram de cômodo em cômodo, verificando todos os armários, debaixo das camas e sob as tábuas do assoalho. Não encontraram nenhum intruso e não encontraram Shirley. Na verdade, a casa revelou muito pouco. Não havia sinais óbvios de arrombamento, não havia indícios claros de luta e não havia sinais de que a casa tivesse sido revirada. Itens de valor ainda estavam na casa, incluindo a bolsa da Shirley, o celular dela e as chaves. O desaparecimento da Shirley tornou-se urgente. Ambos os carros estavam em casa, o que tornava improvável que ela tivesse feito isso e depois saído dirigindo. A polícia não acreditava que ela fosse a responsável. Eles achavam que isso era algum tipo de sequestro. As autoridades começaram a procurá-la desesperadamente. A foto dela foi colocada em painéis eletrônicos. Policiais vasculharam os bosques ao redor da casa. Cães farejadores de cadáveres foram usados para tentar localizar vestígios dela. Barcos e mergulhadores vasculharam o cais particular na enseada e por todo o lago, mas não havia sinal dela em lugar nenhum. A polícia conversou com moradores locais para saber quando elas foram vistas pela última vez. Russell foi visto em um supermercado e em uma farmácia, e no dia 1º de maio ele havia retirado os medicamentos para Shirley. Shirley também foi vista perto do lago no início daquela semana, e um vizinho disse depois que viu Russell caminhando perto do campo de golfe na sexta-feira. Essa pode ter sido a última vez que ele foi visto vivo fora de casa. Bradley também falou com ambos os pais por telefone e não percebeu sinais de medo ou que estivessem em perigo. Na casa, investigadores acharam mais pistas sobre o momento dos fatos. O jogo de palavras cruzadas de sexta estava pronto e o jornal de sábado seguia fechado do lado de fora. Investigadores concluíram que os assassinatos ocorreram em algum momento do fim de semana a partir de 2 de maio. Mas aqui está o que é estranho. Onde eles moravam era um condomínio fechado e nenhum segurança relatou ter visto nada. E não havia câmeras de segurança para analisar. A câmera do portão da frente foi danificada por uma tempestade no início do mês e ninguém notou que ela parou de gravar. Então, os investigadores focaram no lago. Como mencionei antes, os Dermonds tinham um cais, então uma pessoa ou pessoas poderiam ter se aproximado e saído de barco. Bradley, o filho deles, mais tarde percebeu um arranhão no caminho de concreto que ia entre as casas deles e o cais, e para ele o arranhão parecia recente. Ele se perguntou se algo ou alguém tinha sido movido por aquele caminho. Talvez fosse a mãe dele, e talvez ela tivesse sido arrastada. Então, alguém se apresentou. Alguém de outra casa viu uma pessoa andando no quintal dos Dermond por volta do mesmo horário em que os investigadores acreditam que o crime ocorreu. No entanto, a visão dessa pessoa foi bloqueada pela folhagem. O vizinho acreditava ter visto algo, mas não conseguiu identificar o rosto, a raça, o cabelo ou qualquer outra característica útil que pudesse ser usada para capturar o assassino. Os investigadores acharam tudo isso extremamente frustrante. Uma testemunha incapaz de distinguir o que viu e câmeras de segurança fora de funcionamento. O caso estava ficando cada vez mais difícil de investigar. Enquanto isso, o corpo de Russell foi levado para a autópsia, e eu digo o corpo dele, pois a polícia, por mais que procurasse, não conseguia encontrar a cabeça dele. Eles determinaram que a decapitação aconteceu após a morte dele. O corte foi descrito como limpo. Parecia ter sido feito com um instrumento extremamente afiado. O xerife disse que não foi o trabalho de um cirurgião, mas quem fez isso levou seu tempo. O torso de Russell não apresentava ferimentos fatais evidentes. Portanto, acreditava-se que a causa da morte fosse um ferimento desconhecido na cabeça, mas a parte necessária para entender obviamente havia sumido. Então, os investigadores encontraram outra coisa. Eles encontraram resíduos de disparo de arma de fogo na gola da camisa de Russell.
Isso complicou um pouco as coisas porque Russell às vezes atirava em esquilos na propriedade. Isso abriu algumas possibilidades. Russell tentou se defender? Foi por caçar esquilos, ou ele levou um tiro na cabeça. O resíduo em si não podia ser tratado como prova. Mesmo assim, se Russell tivesse levado um tiro na cabeça, ela poderia conter a bala ou evidências balísticas e removê-la esconderia essas provas, dificultando a resolução do assassinato. Enquanto os investigadores examinavam a casa, eles encontraram evidências que sugeriam controle e limpeza. Toalhas estavam espalhadas ao redor e perto do corpo de Russell e, como mencionei antes, uma luminária estava no lugar errado. Essa luminária havia sido movida de dentro da casa para a garagem e foi deixada acesa. O xerife acreditava que o assassino poderia tê-la usado. Até os investigadores tiveram dificuldade para achar o interruptor da luz da garagem. Se o assassino teve esse problema, a luminária movida pode indicar que ele não conhecia bem a casa, sugerindo que não conhecia bem o casal. Mas se isso foi aleatório, por que o assassino não levou nada? Ele poderia facilmente ter saído com itens de valor significativo. Dias se passaram depois disso. Familiares e amigos mantiveram a esperança de que Shirley fosse encontrada viva e bem, mas no fundo sabiam que isso era apenas uma esperança vã. No 10º dia, as coisas não estavam indo muito bem. Com tanto tempo passado e sem notícias de qualquer pedido de resgate, a polícia suspeitava que agora era apenas uma questão de tempo até que o corpo de Shirley fosse encontrado. E, tragicamente, eles estavam certos. No 10º dia, Shirley foi encontrada. Ela foi encontrada no lago da propriedade deles. A descoberta foi feita por um pescador que estava no lago. Barcos de patrulha estavam vasculhando o lago e o pescador viu o que acreditava ser um corpo e ligou para a polícia. As autoridades agiram rápido e encontraram o corpo a cerca de 10 quilômetros da casa dos Dermond. É um trecho onde a água era profunda, cerca de 14 metros de profundidade. O corpo ficou preso no topo de árvores submersas, árvores que estavam lá desde que o lago foi criado. O xerife disse depois que ele mesmo retirou Shirley da água, ela ainda estava completamente vestida. Ao retirar o corpo dela, ele viu que ela estava presa a 2 blocos de cimento. Os blocos pesavam cerca de 13 quilos cada um. Eles tinham sido amarrados às pernas dela com um cordão de paraquedas. E com isso, a busca por Shirley chegou ao fim, e o caso agora era um duplo homicídio. Os resultados da autópsia deram uma causa clara para a morte de Shirley. Ela morreu devido a um traumatismo craniano causado por objeto contundente. Os laudos descreveram múltiplos golpes, compatíveis com um martelo ou objeto semelhante. Foi constatado que ela já estava morta antes de entrar no lago. O xerife teorizou que, provavelmente, Shirley não foi morta dentro de sua casa. O tipo de trauma na cabeça descrito teria deixado uma cena horrível. Os investigadores não encontraram nenhum tipo de evidência na casa. Ela foi morta em outro lugar, mas o local exato era desconhecido. Seu corpo havia sido mantido submerso pelos blocos de concreto, mas a tentativa fracassou. A decomposição fez com que o corpo dela voltasse à superfície. Agora, a pergunta era: quem fez isso e por quê? Então, os investigadores passaram a examinar as pessoas próximas. A família cooperou totalmente. Eles fizeram voluntariamente e passaram nos testes de polígrafo, provando que não tinham envolvimento no duplo homicídio. Os investigadores não encontraram nenhuma evidência de que alguém da família fosse responsável. Jardineiros e funcionários de manutenção que prestavam serviços à comunidade também foram submetidos ao polígrafo. Nenhum deles forneceu qualquer pista. Um ex-funcionário também foi entrevistado, mas nunca foi tratado como suspeito. Eles também investigaram o assassinato de Mark Dermond para ver se havia alguma ameaça residual depois, mas a família não esteve envolvida no caso de forma alguma que pudesse levar a qualquer retaliação. Registros financeiros e telefônicos foram analisados, a atividade bancária monitorada. Porém, quanto mais investigavam, menos descobriam. Não parecia haver absolutamente nenhum motivo óbvio, mas uma teoria surgiu, e essa teoria
era de que eles foram mortos por um assassino de aluguel profissional. A teoria parecia crível ao considerar como Russell foi morto e o esforço do assassino para eliminar evidências, mas o xerife não acreditava nela. Ele disse que um assassino profissional atiraria na cabeça e sairia. Eles não carregariam um corpo por 8 quilômetros pelo lago, arriscando serem vistos. O assassinato e a ocultação do corpo de Shirley pareciam bem amadores. Havia também outra teoria, a teoria da casa errada, pessoas erradas, mas isso não se encaixava claramente porque a violência foi tão específica e pessoal. A unidade de análise comportamental do FBI produziu um perfil do autor, mas isso ofereceu pouco valor investigativo. Novas teorias começaram a circular. Algumas pessoas sugeriram um assassinato satânico ou ritualístico, mas o xerife chegou a uma interpretação diferente. Ele acreditava que os assassinos pensavam que os Dermonts tinham algo valioso, mas não encontraram o que procuravam. No início de junho de 2014, o departamento do xerife estava completamente absorvido pelo caso. O xerife escreveu publicamente que sua equipe e os investigadores trabalharam quase exclusivamente nesse caso por 26 dias. Ele também disse que o FBI e detetives de outros departamentos ofereceram ajuda. O FBI, então, ofereceu uma recompensa de $20 mil, $20 mil por qualquer informação. Mais de 100 outdoors foram colocados em todo o estado, sendo 50 deles em Atlanta. Mas semanas se transformaram em meses, e meses em anos. E ainda assim, a polícia não estava mais perto de encontrar o culpado. Anos se passaram sem uma prisão, mas o caso permaneceu aberto. Pistas foram verificadas e pessoas foram reentrevistadas, mas isso não deu em nada. O maior avanço aconteceu em 2023, quando as evidências foram enviadas para um laboratório no Texas, especializado em DNA degradado. O próprio xerife levou pessoalmente a caixa com o DNA até o laboratório e eles encontraram algo. O DNA havia sido recuperado das roupas de Russell Dermont e não pertencia nem a Russell nem a Shirley. O xerife chamou isso de a melhor evidência que o caso produziu em 10 anos. No início de 2025, o xerife ainda estava aguardando os resultados completos desses testes. Se o perfil não corresponder a ninguém nos bancos de dados criminais, ele está preparado para ir além. O xerife vai enviar o perfil para bancos de dados genealógicos públicos, a mesma técnica que resolveu casos de décadas atrás em outros lugares. No entanto, até hoje, não houve prisões e a cabeça de Russell, até hoje, nunca foi encontrada.